Boa noite para quem está chegando aí. Vamos começar mais um dia de live. Nosso convidado Ronei já entrou. Já vou chamar ele para gente testar se esse negócio de fone dá certo. Salve, salve! E aí, Ronei? Beleza? Deixa eu ajustar aqui o negócio. Tá me ouvindo bem aí? Ouvindo bem, ó, top. Pessoal de casa, dá um feed aí pra gente. A gente tá fazendo teste no fone, né, Igor? Inclusive, Babi que entrou aí, minha assistente que não tá aqui hoje, me ajuda aí para ver se o áudio tá bom. Vamos dar uma alô para quem tá entrando aí. Aleph, Leozinho, Só fera Marcelo entrando aí. Felipe. Aleph é brabo, hein? Esse é Marlon bruto. Wallace. Esse é Estão bruto. chegando aí. Aleph, Leozinho. Só fera entrando aí. Agora deu um eco aí, hein? Deu, é porque na verdade eu tô chamando o pessoal no outro celular. Ah, tá. Não, beleza. Quem tá entrando aí também, pessoal, vai chamando aí, clica no aviãozinho Ô, no canto Igor, direito aí. o áudio ficou top, tá? Já consegui ver aqui. Show, show. Quem for chegando aí então, canto direito inferior aí da tela, canto de baixo, tem um aviãozinho. Clica no aviãozinho e manda pros amigos aí. Ó, o pessoal já tá falando que você tá suando aí, Rony. Que porra é essa? Ô, rapaz, é um negócio complicado, né, Igor? É, Primeiramente, eu fico assim, eu parento ser um cara muito esponjado, mas eu também tenho vergonha, né? E hoje eu fiquei numa situação um pouco assim complicada, né? De estar aqui participando e sendo entrevistado ao mesmo tempo, né? Você E gosta de você aí, entrevistar os outros, né? aí fica bem mais fácil, porque os outros fica facinho, velho. Agora, A- quando você tá do lado de cá, é bem complicado. Agora quem vai segurar o rojão é você aí. Se segura que lá vem umas perguntas picantes aí pra você. Eu fico preocupado com essas perguntas, porque, bicho, eu vou te falar uma coisa pra você, tá? O povo, eles gostam de me zoar, não adianta. Por que será, né? Deve ser porque você zoou todo mundo, pô. Rapaz, não tem jeito, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que é natural. Igual o Rodrigo, ó. O Rodrigo a gente não pode falar. O problema é que eu conheço quase todo mundo que vai estar aí e sei os apelidos. Não pode falar o apelido do Rodrigo no ar. Pode, Rodrigo? Então, eu acho que foi o Rodrigo que digitou aí. Eu já vou até aproveitar para poder Olha deixar aí. bem claro aqui que eu chamei. Primeiro, que a gente tá. Toda terça e quinta eu tô fazendo as lives aqui, né? E Uhum. aí, a escolha do pessoal que eu botei aí nos meus stories, a gente tá fazendo. Na terça-feira a gente faz um bate-papo. Eu não falo nem que é entrevista, é bate-papo porque quem sou eu para entrevistar alguém também, né? Ó, gente famosa na nossa live, o Cris Ariegada, piloto É, aí, seu argentino, piloto aí. ó, meu piloto, moleque é bruto. Então, cara, eu fiz uma enquete e o pessoal gostou dessa ideia de bater papo com alguém, sendo piloto, sendo mecânico, empresário, gente que é do nosso meio, né? Na Aham. terça-feira. E aí eu perguntei lá também se o pessoal tinha interesse de saber assim, da vida dos pilotos profissionais ou de amadores também. E a galera falou que quer, quem votou mais foi que quer amador também. Mas só que tem um detalhe. Eu vi o Rodrigo colocar ali hoje mais cedo, e agora o primo também. E a gente tem que deixar bem claro que o Ronei aceitou participar da nossa live aqui, mas só que não pode chamar ele de rolha. Porque senão ele Pô, falou Igor, tá vendo aí, que. cara? Senão ele falou que ele não vai querer participar mais. Entendeu? Então, pessoal, por favor, não chama ele de rolha, porque senão ele vai ficar chateado. Beleza? Pessoal, se comportem aí, tá? Eu sou piloto pro, né? Então, ô Rolha, se apresenta aí pra gente, por favor. Então, galera, meu nome é Ronei, né? A princípio, assim, eu tenho um canal lá no YouTube, o Papo de Roia, Quantos e seguidores? Quantos inscritos? eu acho que deve ter a média hoje de uns 4.500, 4.200, alguma coisa assim, né? E que, na verdade, o intuito desse canal, quando eu criei ele lá atrás, nem era uma coisa para crescer muito, né? Porque eu trabalhava Aham. na rede concessionária e não poderia atender outros estados, né?
E sim. aí a ideia era fazer uma coisa para atender mais o Espírito Santo e registrar os eventos que a gente estaria fazendo parte, né? E Aham. aí, uma das coisas que a gente. Porque, a princípio, né? A gente vai olhar assim, ó. O Igor é 14 vezes só campeão capixaba de motocross. Só É, 14 vezes. é, é porque E, eu parei de contar com 14, mas eu já devo ter uns 82 já. nossa Deus do céu. Mentira, Então, né? Não? o Igor é uma referência muito grande. Até mesmo eu já tinha até. A gente marcou uma outra live aí lá no meu Insta e a gente ficou de remarcar. E ele Essa daí você acabou me tá convidando. devendo. E aí ele acabou me convidando. Mas então o intuito do canal era justamente isso, era mostrar como que seria o início de um cara na trilha. E eu passei foi muito aperto, cara. Você tá doido? Ó, dizem as más línguas, inclusive é um cara que acredito que te ajudou a começar na trilha aí, que eu ouvi o nome dele agora na live do Júnior lá da Motofari, que inclusive estava muito legal. E Aham. eu tenho que também falar que seu ex-patrão Tatal falou que você melhorou muito, que você não sabia nem arrancar com Não, a moto e que hoje em dia você não é ruim, não. então, cara, é até interessante e muito gratificante a gente estar falando do Tatal aqui na live, que é um cara que eu admiro demais. E o cara que me levou a primeira vez para fazer uma trilha de moto foi o Tatal. Ele Aham. chegou lá, deu uma volta comigo e depois ele voltou e falou assim: ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá batizado, é piloto. E dali pra frente, aí eu comecei carreira solo, né? Mas é um cara que é uma referência muito boa. No meu âmbito profissional, eu tenho orgulho de ter feito parte da equipe da Moto Litoral. É uma empresa que você tá doido, é referência a nível Brasil hoje. Quem conhece sabe disso. É, de O Igor off-road da Honda é moto litoral, né? Isso aí. O Igor foi piloto Moto Litoral, né, Igor? Você já andou Sim. patrocinado pela Moto Litoral. Sim, eu falo bastante do Tatal e agradeço muito ele, porque já me ajudou muito mesmo. Inclusive, no primeiro ano da 230 aqui no Brasil, que foi 2007, né? O Isso. Tatal me apoiou para correr com ela e a gente foi campeão do Capixaba e do Speedway de Nacional. Caraca. E, gente, é até interessante que você comentou aí do Speedway, e eu tentei algumas vezes andar na areia, né? E andar na Aham, areia não é nada fácil. É, sim. a gente tem alguns pilotos aí, igual o Felipe Caler, que tá assistindo a gente aí, ó. Anda muito E na areia. anda muito na areia. E não é fácil, né? E uma das Aham. primeiras coisas, assim, que eu passei um sofrimento muito grande foi quando eu tava vindo tocando numa trilha muito tranquilo, lá em Anchieta, quando chegou num pedaço que entrou na areia, Igor, o troço mudou tudo. Eu ia para um lado, a moto ia para o outro, dava tudo errado. E foi uma das experiências assim, muito interessantes lá no começo, né? Que eu É comecei lama a e ver areia, que né? isso, na verdade, na areia, eu achei mais dificuldade que na lama. É, Porque, na verdade, tipo assim, a lama também exige um pouco mais de velocidade para você andar, mas a areia você não consegue andar em velocidade tão baixa, né, Igor? é. E E aí, você tem as cara, pernas grandes, né? Você tem as verdade. pernas grandes, na lama você consegue escapar de umas quedas. Isso. Gente, ó, eu tô ficando até com mais vergonha ainda, o suador tá aumentando, até o Natan tá assistindo nós. Tem base não, senhor. Mas estão com Outro cara moral. que outro cara aí que eu sou super fã, tá? O Natan é um cara, você tá doido. Mas fala pra mim, Rony, você começou a saber sobre esse negócio de off-road assim, foi onde? Foi na Moto Litoral? Eu lembro de você que você trabalhava lá como vendedor, né? Bem no Isso, começo, assim, isso, bem antigamente. isso. Na verdade, eu entrei na Moto Litoral como vendedor de moto, fiquei uma parte no setor financeiro e depois eu fui para essa parte com a missão de ser um consultor off-road, né? Uhum. E ali, cara, eu sempre fui apaixonado por moto. Nem tanto que eu conheço o Roger bem antes do que de mexer com off-road, de eu mexer com off-road, ele já mexia. Já acompanhava você, era um cara que eu admirava também, assim, como piloto, né? Aham. Mas aí o que que acontece? O Tatal foi e deu essa missão aí de eu me tornar um cara, um consultor off-road, né? E aí, Sim. cara, eu embarquei nesse negócio aí e eu apaixonei. É uma cachaça que você não
Não tem jeito, eu apaixonei. Nisso você se considera que você conhecia quanto, assim, de 0 a 10 de off-road, você conhecia quanto? Porque até então você só gostava, mas não praticava, né? Então, cara, eu vou falar assim, como eu já andava de bike, eu vou chutar aí 20%, porque é tudo Aham, muito diferente, né? E uma sim. das coisas que influencia muito para quem está começando como piloto é o primeiro susto. Tudo ali do primeiro, né? Gostei, gostei Não, dessa. mas é verdade, Igor, é impressionante. Você tá ali, vem descendo, era um lugar que você passaria de boa, era só soltar a moto e a moto passava. E a nossa primeira reação é o quê? Frear tudo. Dá errado. Dá errado, Você faz o que não deveria fazer, né? faz o que não deveria fazer. Então, por isso que eu julgo aí 20%, né? E eu Aham. aprendi bastante, mas, assim, eu não consegui chegar ao nível do Igor. E, e a princípio, a gente acha que quem olha de fora, às vezes acha que é muito fácil tocar uma moto, tanto na trilha quanto no motocross, né, Igor? Sim. E eu, Você fala que não conseguiu chegar ao meu nível, mas assim, a gente na verdade a gente tá marcando também faz tempo esse negócio de fazer trilha junto, de andar de motocross junto, de fazer então, vídeo, de galera, fazer live, não sei o quê. A gente não conseguiu ainda, mas provavelmente na trilha você passou meu nível. não, não, Igor, eu não acredito nisso, não. Você sabe por causa de quê? Agora eu vou falar limpo, mas nós vamos fazer um racha, tá, pessoal? Nós vamos fazer um racha, nós vamos postar lá no YouTube para Esse vocês desafio verem. tá, já virou lenda já. Tá virou lenda, mas nós vamos fazer. Ô Igor, eu acho que principalmente você, eu acredito isso francamente, né? Você, eu acho que tem uma facilidade de lidar com a velocidade muito melhor do que eu. Eu, claro que se eu fosse fazer um racha com você assim, trilha versus motocross, eu ia ter que jogar, usar um golpe baixo, eu ia ter que levar você para um lugar igual o Take Off lá em Alfredo Chaves, do Red Bull, É, alguma coisa assim. provavelmente eu não Porque. vou sair do lugar. Não, mas você tá entendendo? Eu teria que fazer algo parecido. Se eu fosse fazer hoje uma Sim. sacanagem de fazer, que a gente vai fazer, tá, galera? A gente vai fazer, eu teria que fazer isso. Colocar um Ibex na traseira para te sacanear, mas eu deveria fazer isso. Porque eu acho que é igual eu estava falando do lance do primeiro susto, uma outra dificuldade do piloto é justamente lidar com a velocidade. E logo no Sim. começo, cara, a minha dificuldade era muito grande, porque é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Você tem que Aham. segurar a moto para não sair a traseira, não acelerar demais, frear no tempo certo. Isso tudo gera um conjunto. Por isso que as pessoas às vezes tentam. Eu falo isso assim. São coisas que eu percebi, tá, gente? Porque o Igor é professor, e se eu falar bobeira aqui, ele pode me corrigir. Mas é muita coisa ao mesmo tempo. Então a gente tem que começar fazendo devagar para ir se aprimorando, não é assim, Igor? É, eu falo, até segunda-feira eu tava dando uma aula segunda de manhã e o rapaz ele tá bem no começo assim, ele começou a andar de moto comigo no começo desse ano. E aí eu fiz uma comparação que a gente estava treinando frear e reduzir ao mesmo tempo, que ele não estava conseguindo sincronizar muitos movimentos. E eu falei com ele, falei, cara, é igual tocar bateria, você tem os quatro membros e os quatro fazem movimentos diferentes, em tempos diferentes, de forma diferente. Então é difícil mesmo, mas tem que praticar. E começa devagar. E o que que eu fiz? Eu separei tudo. Primeiro eu botei ele só para reduzir. Depois só para frear o traseiro. Depois só o dianteiro. Aí daqui a pouco junta tudo. Aí conseguiu. Ô, Igor, você falou um negócio aí, eu vou até tocar um assunto aqui, experiência própria, tá, pessoal? Eu vou contar um aqui, mas vocês não riem de mim, não, porque aconteceu, tá? Isso Não, aconteceu. não vou te Ó, garantir, não vou te prometer isso. Igor, andei um ano de moto de off-road sem conseguir usar o freio traseiro. Tá bom, é. Normalmente o pessoal não consegue usar o dianteiro. Não, eu não conseguia, eu só conseguia usar o freio da mão. Aí, gente, até é um exemplo muito bacana, que igual às vezes o pessoal vê o Igor dando curso, o Roger, o Bruno Crivelin, os caras dando curso, e a gente, às vezes, os caras acham que ou é caro, não, vou lá, né? Cara,
eu fiz um curso pequeniníssimo com o Roger, de meio-dia. Eu saí de lá sabendo usar o freio dianteiro e comecei a usar aquilo com facilidade, sem lógica, através do curso. Você está falando aí de estar ensinando o menino, eu lembrei disso. Cara, andei um ano sem conseguir usar o freio traseiro. Isso é tipo assim, no começo, hoje em dia eu uso isso como exemplo, gente. Mas eu Aham. tinha até vergonha de falar que eu não consegui usar o freio traseiro, você acredita? Não, eu vou te falar que, assim, dos males o menor, porque normalmente o pessoal só usa o freio traseiro e usa lixando ainda, né? Aperta a embreagem e deixa a roda traseira travar. E aí que não freia mesmo, né? Só o freio traseiro já não freia. Se travar a roda, freia menos ainda. O dianteiro é o que para a moto. Então, normalmente é o contrário. Não sei por que que você conseguiu fazer essa façanha aí. É porque isso, na verdade, veio a herança da bike, né? Eu já tinha um Aham, costume assim com a bike. Então sim, acabou que eu tive muita dificuldade em estar usando freio traseiro. Mas, sim. cara, foi uma experiência assim do curso com o Roger, foi uma experiência muito grande, cara, que eu adquiri em cima desse lance aí de aprender a usar o freio traseiro e vi a importância que ele tinha, que é Aham. assim, infinitas. E eu falo com todo mundo que assim, não é porque eu dou curso, não. Faz curso com qualquer um, mas faz, que vale muito a pena. Só Vale aquela muito a pena. experiência de você ficar o dia todo, ou meio-dia, ou 2 dias, sendo direcionado por alguém que entende o que ele está falando, e ele olha e vê o seu erro, porque muita gente sabe o que precisa fazer, mas quando ele é diferente do cara que sabe, do que sabe ensinar. O que sabe, ele sabe o que tem que ser feito. O que sabe ensinar, ele sabe o que tem que ser feito e ele olha o cara fazendo errado e ele sabe, ó, você fez isso, isso, isso e aquilo errado, entendeu? E aí você tendo o direcionamento de uma pessoa assim, cara, não tem como você não aprender. E eu vou até falar uma frase que eu já tinha ouvido antes, mas que eu acabei relembrando agora de novo na live do Júnior lá, que ele fala que ninguém é tão burro que não possa aprender, que não possa ensinar alguma coisa para alguém, e ninguém é tão inteligente que não possa aprender alguma coisa com alguém. Então, todo curso que você fizer, você vai aprender alguma coisa, mesmo que seja alguma coisa que você não deva fazer. Então, mas de qualquer forma, você está aprendendo de qualquer jeito. Então, vale a pena. O pessoal que tem muito mau costume de ir na doideira, né? E infelizmente, graças a isso, que nosso esporte, o motociclismo em si, off-road, tem fama de ser tão perigoso, né? Porque se você faz um negócio que você não sabe o que você está fazendo, já é um esporte radical, já é um esporte de risco. Se você faz sem saber, vai se tornar mais arriscado ainda. Aí vem lesão, vem machucado e tudo mais. Então, tem certas coisas que você não tem como contar com a sorte. Você, uma hora ou outra, se você estiver fazendo errado, vai dar errado. Tem jeito. Ô Igor, eu acho que eu vou até comentar uma situação assim que eu penso relacionado a esse lance aí das pessoas às vezes achar que o esporte é muito perigoso, principalmente o motocross. Eu particularmente eu acho que bola é muito mais perigoso do que o motocross hoje, do que a trilha. Não, mas isso é real. Hoje eu teria medo de brincar de bola e não tenho medo de andar de moto. Eu acho que uma canelada, né? É, eu também acho, mas talvez um cara que jogue bem bola vai falar que a gente acha isso porque nós somos perna de pau, né? Isso aí, Não que ele esteja errado realmente. também, né? Você acertou, miserável. Então, Igor, o que que acontece? Eu acho que o cara que, primeiramente, o cara que vai começar equipamento faz toda a diferença, né? Uma das coisas que a gente precisa ter cuidado ali no começo é o tipo certo de equipamento para aquilo ali. Tem gente que às vezes está usando aí joelheira de jogar bola para andar de Sim. moto e tá achando que tá tudo certo e não Ou tá, nem né? usa nada, né? Para isso, galera, é interessante o cara trocar ideia com um profissional, igual o Igor tá aí, tem diversas pessoas aí no mercado que tem noção e sabe te explicar, né, Igor? O de O cada problema, um. Ronei, é que o pessoal acha que a gente está falando as coisas querendo vender. Isso. Mas você agora que você não vende mais, na verdade você é distribuidor, né? Você não é mais lojista. Então você não. E também equipamento de proteção de off-road, eu não sei se você vende, acho que não. Não, não. Hoje, Mas hoje na Helt a gente tem um colete, né? E os capacetes Helt. Mas pode. então, tipo assim, o que acontece muito de chegar aqui na loja, entrando no exemplo da joelheira que você deu,
é que o pessoal fala o quê? Pô, eu não preciso usar uma joelheira articulada não, porque eu ando devagarzinho. Aí eu falo com o cara, falo, cara, mas devagarzinho machuca também. Às vezes você não, Machuca você não chega também. nem a cair, você pode machucar o joelho. Às vezes você bate o pé no chão, a pedaleira vem, bate atrás, torce seu joelho, acontece alguma coisa. E fora que quanto mais devagar, mais distraído. E se você anda devagarzinho, talvez seja porque você ainda está aprendendo. E se você está aprendendo, a chance de se machucar é maior ainda também. Então não tem muita desculpa. Tanto que quando acontece do cara machucar o joelho, ele não está usando joelheira articulada, por exemplo, ele vem, depois de machucar, e compra a joelheira mais cara que tem. Só que o joelho já está machucado, né? Ó, um exemplo massa com relação a isso daí, outra coisa, eu acho que tem muita gente que às vezes começa a usar um equipamento, começa a dar uma incomodadinha e o cara não tenta configurar aquilo de uma forma melhor e acaba abandonando aquilo de lado. Eu vou citar um exemplo aqui de um menino, de um cara que está até na live aí, que é o Primo, eu acho que ele vai estar aí também, né? O que acontece? O Primo é um exemplo disso. O Primo é um cara que eu admiro demais e ele não usava joelheira. Aí um dia ele foi lá na loja, eu botei uma joelheira na perna dele, não deixei ele tirar de sacanagem, e travei a joelheira, falei, não, fica com ela aí. Não, Rony, já tá bom, gostei. Falei, não, não gostou não, fica mais. E botei ele para rodar e ele acabou, cara, começando a usar. Então, a gente não pode desistir de usar um equipamento. Equipamento de proteção é o básico, cara. Eu acho que ninguém deveria nem entrar não tá numa moto sem equipamento de proteção. Ó o Juninho aí, ó. Abraço Obrigadão pro pela Júnior aí, presença. ó. A live sua tava top também, já tava Top. vendo agora há pouco. Cara, eu ouvi coisas ali que eu vou te falar. É exemplo pra caramba com relação ao meu profissional. O Júnior é um Júnior é grande exemplo fera. aí pra gente. Isso aí. E ele, Netinho, tem que tirar o chapéu do nosso estado aqui, no nosso segmento, eles são referência mesmo. Referência. Verdade. Ô, Ronei, a gente até começou a entrar no assunto mais cedo e aí acabamos desviando e ficou para depois. Só lembrando, pessoal, que quem quiser deixar algum comentário, alguma pergunta pro Ronei, alguma pergunta para mim, alguma zoação pro Ronei, pode deixar, só não pode Não, chamar ele de não. rolha, só não pode chamar ele de rolha, mas de rolhei pode, Ó, tá rolha no não. contrato esse. Mas pode deixar que daqui a pouco a gente vai parar e vai ler os comentários aí. O que eu queria ver de você é o seguinte, eu comecei a andar de moto muito novo, né? E você começou um pouco mais tarde. E você, quando você começou, já tinha esse movimento de internet que tem hoje e tudo mais. E aí eu queria que você falasse pra gente qual que é a diferença do cara que gosta de off-road e nunca andou de off-road e o cara que gosta de off-road e pilota. É o famoso, o que gosta e nunca pilotou, é aquele piloto de Facebook, né? Que sabe de tudo, Aham. dá pitaco em tudo, é o bom em tudo, mas nunca subiu na moto. E o cara Exa que, o cara que gosta e anda, qual que é a diferença disso aí? É realmente tão fácil igual eles falam? Então, ô Igor, é o que eu tava falando com você lá atrás. A gente tava até começou a entrar nesse assunto, né? Cara, eu sempre tive uma impressão que seria muito mais fácil. Até mesmo quando eu estava assistindo, eu já assisti corrida do Suian, assisti corrida sua, do Roger, do Diogo. Eu lembro de uma vez que a gente começou a zoar o Diogo, que ele estava tomando pau do Suian na pista do Lameirão. Se eu não me engano, foi o Suian mesmo, tá? Ou Aham. fosse alguma coisa assim. E aí achava que era muito mais fácil, né? E Sim. nós temos aí muita gente que até é muito fã do esporte, acompanha muito e não anda. Essa semana eu tive com um cara lá em Una e ele falou assim: Nossa, é muito perigoso esse negócio de moto, né? Mas ele é apaixonado, colocou o nome do filho dele de Roger por causa do Roger da Costa, é isso? Roger da Costa, aham. Isso. O Roger Hoffman também é por causa dele. Tá vendo? E aí, cara, ele colocou o nome do filho dele e aí eu comecei a conversar com ele. Até o nome do menino lá é Roger Motos lá em Una, né? Ele começou a Aham. conversar com a gente e começou a falar dos pilotos lá fora. Eu falei, ué, e um coroa, bem de idade, ele falando com a gente. Aquilo me criou, cara, um entusiasmo que você tinha que ver, ô Igor, porque ele era realmente um fã do nosso esporte. E hoje eu tenho um orgulho do caramba de ter aprendido a andar de moto, assim, não muito bruto, né? Roia, mas ter aprendido a andar de moto, por quê? Eu era apaixonado no esporte, eu Aham. acompanhava, assistia,
ficava entrando lá na página, lá antigamente, RH41. É, De a vez em quando 41 era a alegria da gente, né? a alegria da gente, muito bacana. Era uma página, era uma página Atualizado. mesmo. Aham. A corrida Era, era domingo, corrida de tarde, de noite já tinha resultado lá. já Hoje nem tinha os resultado resultados, ainda não sabe. não sabe, é verdade. E hoje, o que eu, assim, e aí, cara, eu comecei a andar de moto, eu vi que não era tão fácil, né? É igual quem tá assistindo na arquibancada do jogo, acho que é facinho, tá ali, é só. E não é tão fácil. E tive essas dificuldades muito grandes com relação à velocidade. Graças a Deus, o susto eu não tinha tanto. E eu achava que era só acelerar. Não é só acelerar, gente. Ainda mais quando o cara anda de moto na rua, né? Aí ele olha e fala, pô, mas andar de moto na trilha nem cansa, porque eu ando na rua e não cansa. Por Exatamente. que você fala que cansa? Eu ouço isso todos os dias, ô Igor. Como é que É, você e fala? Aham. eu já ouvi muito em corrida também, cara de fora da arquibancada, né? Falar, ó, se me desse uma moto dessa aí na mão, eu ganhava de todo mundo que tá correndo aí. Mas não era brincadeira, não, o cara falava sério mesmo, e é Não muitas é, vezes, é. não é simples assim. E eu percebi isso quando eu comecei a andar logo de cara. Foi o primeiro, uma das primeiras coisas que eu entendi. Eu falei assim: caraca, bicho, eu achava que era mais fácil essa O peste aqui. buraco é mais embaixo. É diferente. E aí de cara logo que você começou a andar de moto, você preferiu ir pra trilha mesmo? Você tinha a opção de ir pra motocross? Você nunca quis? Como é que foi? Então, eu até assim, vou fazer um comentário, né? Eu, eu a princípio, meu foco era realmente trilha, né? E comecei a querer dar uma aventuradinha no motocross, né? Você pegou um Tomei, importado na X, não foi? bocudo. Fiquei sabendo da Tomei, história dessa daí. tomei um capote de frente. Eu acho que ali, uma das coisas que eu falo, cara, quando você assume o erro, você se torna mais experiente e não comete o de novo, né? É, E uma das coisas que eu fiz de errado foi justamente querer andar na pista de motocross achando que sabia alguma coisa. sim. E realmente ali eu não estava preparado para aquilo ali. E é onde você falou aí, ô Igor, que é muito interessante. Algumas pessoas se machucam por falta de experiência. No, olha quem entrou na nossa live. Alcemir Crivelinho, pai do Bruninho. Ó, Aí seja sim, bem-vindo. gente Aí, boa. a minha falta de experiência, de falta de preparo para aquilo ali, e eu quis ali fazer uma graça, e deu errado. Vou comentar um pouco sobre o acidente. Eu capotei de frente na pista de motocross, eram umas 8 e pouca da noite. Começou a Foi chover na pista logo em do Diogo, seguida. né? Na pista do Diogo, a pista era iluminada. Eu ouvi falar que nessa queda sua teve um princípio de terremoto lá em Guarapari. Ai, meu Deus do céu, eu tô falando, gente, ó, isso é bullying. Aí, Igor, eu acho que foi porque balançou, não tem quando você tá embaixo da árvore assim, que balança, por isso É. começou a chover depois. Falou Aí, magrinho aqui do outro lado também, né? aí, Igor, o que aconteceu? E aí eu passei por uma situação muito complicada e isso quase me tirou do esporte. Eu sempre falo o seguinte, com a galera que está começando, essa molecada nova aí, tem muita gente que poderia ter evoluído muito no esporte, se machucou e parou. Até mesmo porque a família proibiu, graças a É o Deus minha maior mulher não inimigo do teve, atleta é a lesão, né, cara? entendeu? Enquanto os Isso outros aí. estão continuando andando para frente, ele está andando para trás, machucado. Exatamente. Então, foi uma coisa assim, muito complicada lá no começo, eu não ter esse preparo para fazer aquilo ali e querer fazer gracinha. Deu errado e foi muito. Marcou muito para mim, nem tanto que até hoje eu já sou um cara mais cuidadoso ali para não se machucar. E você machucou o que nessa queda? Então, eu rompi os ligamentos do ombro, fiquei com essa parte aqui do meu corpo roxa quase 3 ou 4 meses. Sim. Entendeu? Foi muito E complicado, assim. você tocou num assunto interessante que acontece muito com os pilotos de motocross. Tá, provavelmente acontece com os trilheiros também, mas Aham, tem mais poder de fala no motocross.
que você falou que você entendeu o seu erro e quando você reconhece que você errou, qual que foi o seu erro, você não comete ele de novo, né? E nessas ocasiões, muitas vezes os pilotos põem culpa na pista, põem culpa na moto, e mais cedo ou mais tarde ele acaba fazendo a mesma cagada de novo. Exatamente. Então, isso daí eu acho que é um dos pontos mais importantes que você tem que. Eu acho que a gente aprende mais errando do que acertando, na verdade, né? Igor, eu vou até fazer um comentário aqui. Na verdade, pessoal, eu estou sendo muito realista com relação a isso. E pode ser que tem coisa que às vezes os pilotos não gostam de ouvir e vai ouvir, né? Se for verdade, às vezes dói, mas tem que Não, saber, né? mas analisa o seguinte, Igor. A gente acompanha aí de perto algumas etapas do Capixaba, até mesmo do Enduro, eu acompanho de perto, você também algumas coisas do motocross, aí você está sempre participando. Eu acho que o piloto ele tem que ter maturidade de chegar lá, na hora que ele olhou a pista, não deu para ele, filho. Volta para casa. Entendeu? Eu penso assim. Agora, você hoje, eu vou até te voltar uma pergunta aqui. Hoje, você acha que o nível de pista hoje, que tem hoje no Brasil, por mais ruim que ela seja, assim, de uma pista aí, de um capixaba, de um mineiro e tal, tá melhor ou pior do que o nível de pista lá de fora? Tá O muito grau de abaixo. muito abaixo. Aí Nem o compara. cara, Na aí verdade, as depois pistas do Capixaba hoje, pra você ter ideia, tá são muito perfeito. mais fáceis do que era 10 anos atrás, quando eu e o Roger corria, o Renan até teve que segurar muito o rojão aí de nego reclamando com ele, mas ele fazia pista difícil mesmo, porque a gente corria fora e ele sempre falava, não, vou fazer pista difícil, porque quem corre fora precisa de pista difícil para conseguir encarar lá. E muita gente deixava de correr por causa disso daí. Hoje em dia já deu uma amansada mais nas pistas, não tem muito 2 e 2 e não tem Exatamente. muita coisa muito cavernosa assim. Então, até em relação ao que já foi, ainda está um pouco mais fácil, mas em relação a lá fora, nem compara. Então, oi. E aí, cara, eu acho que esse lance aí do cara entender isso daí é do cara. Ele tem que estar ali na pilotagem, ele sabe o que ele pode fazer e o que não pode. Aí o cara vai lá, entra numa curva. Rapaz, eu vi um cara esses dias, totalmente inexperiente, dividindo curva com um piloto brutão e querendo jogar o carro pro lado, filho. Se põe no seu lugar. Eu acho que a gente tem que ter maturidade para entender isso, A entendeu? corda rompe do lado mais fraco, né? Né? Então, o que acontece? Eu acho que o nível hoje do Capixaba tá excelente. Eu acho que, tipo assim, tá muito bom. Tem as dificuldades, tem, mas, pô, cara, eu acho que o piloto tem que saber entender o lugar dele, igual nós estamos falando aqui. Com certeza. E E, muita gente julga muito o motocross, questão de ser perigoso ou não, por causa disso daí. O cara chega numa pista, às vezes o cara não tem muito pouco tempo que ele anda de moto e tal, e ele olha lá a pista e fala, caramba, tem um monte de salto, essa pista é perigosa, mas tem o Igor lá que pulou o salto, então eu pulo também. Só que o Igor não, tem 20 anos de moto, né? E ele tem, às vezes, tem 20 dias, exatamente, tem um ano. E exatamente. aí o cara quer se comparar, e não só eu, mas como outros também, que são mais experientes, que às vezes uma coisa que é muito fácil pra gente, vai ser muito difícil para um cara que está começando, ou que não tem tanta experiência, ou que não treinou tanto, que a gente já treinou, porque a gente já treinou muito tempo na vida. E aí o cara quer se comparar e quer fazer a mesma coisa e machuca. Aí o motocross é perigoso? Não é, porque a moto não Não, pulou não. sozinha, né? A moto não pulou Nem, sozinho. assim, se o salto tá ali, tá perigoso para você, não pula. Ou Não, nem anda, passa por cima dele só, ou guarda a moto, vai embora, ou coisa assim. Acredito que na trilha também tem um pouco disso, né? O pessoal querendo se comparar com quem não tem como. Assim, às vezes até um dia vai se comparar, mas por enquanto ainda não é, né? isso aí. Ô Igor, então, por isso daí que eu sempre falo o seguinte, eu não tenho, nunca tive, nem tanto que por isso que meu canal é Papo de Roia mesmo, eu não tenho medo de quando eu chegar no pé de uma subida ou de uma descida, de um lugar que tiver realmente perigoso, eu tirar a mão, cara. Tiro a mão, controlo. Eu acho que, tipo assim, principalmente o trilheiro, é uma coisa que, se você achar que você corrompe aquilo ali, que tá tranquilo, vai embora, filho, bola pra frente. Mas eu acho que a gente tem que ter a consciência que nós não somos piloto. O trilheiro,
ele é piloto? Show de bola. Mas, tipo assim, ele não tá ali profissionalmente, ele não tá competindo. Competindo com quem? Sim. Né? Então, eu acho Mesmo que nós porque a temos. trilha, a trilha tem vários fatores externos que você fazendo trilha no dia a dia te oferecem risco também, né? Que se não for numa competição, no meio da trilha pode ter animal, pode ter uma bicicleta vindo contra você, na estrada vai Exatamente. ter carro, vai ter moto do interior, que às vezes está com a família inteira em cima, sem nem capacete. Pode ter uma cerca que foi feita da semana passada, que você andou até essa semana, às vezes o dono da terra fez uma cerca no meio do caminho, que não tinha naquela vez e agora vai ter, uma árvore caída e tudo mais. Exatamente. Então, eu acho que, tipo assim, eu acho que a gente sabe aonde e como, o que pode chegar ali, o que pode fazer. Acho que cada um tem noção. Eu acho que superar limites faz parte do esporte, mas eu acho que tem que ser com consciência, né? Sim, Acho que tem que ser consciência. tem que ser Agora, passo a passo. eu vou até fazer uma pergunta, ô Igor, para você. Assim, até. Cara, você, pelo que você vê hoje dos pilotos brasileiros, e você é um cara que ficou lá fora um tempo, né? A gente sabe disso. Cara, você acha que o grau de dificuldade da pista atrapalha o piloto quando ele vai lá fora? Porque ele está acostumado aqui, assim, sempre pistinha gradeada, tem todo o diferencial aqui no Brasil que é bem mais fácil andar, acaba se tornando mais fácil andar do que lá fora. Você acha que lá fora, você acha que o cara deveria enfrentar um pouco mais de dificuldades aqui para ir lá para fora com mais consciência? Ou andando melhor? Atrapalha, e falando pelo motocross, atrapalha Aham. porque não é nem questão de ser gradeado ou não gradeado, mas o estilo de pista é totalmente diferente. Quando você muda todo o estilo de pista, você muda o estilo de pilotagem, você muda o ser da moto. Então Uhum. você está acostumado a andar com uma moto que às vezes tem a suspensão um pouco mais macia aqui, porque não tem tanto buraco igual tem nas pistas de lá, porque se você for parar para ver, no Mundial ou num AMA, por exemplo, você vai pegar numa etapa, só na 450 vai ter pelo menos 40 pilotos que aceleram muito forte, andando em duas, três baterias, treino, tudo mais. E isso destrói a pista muito mais do que você pegar aqui no Brasil, que eu acho que, eu não sei se, eu acho que no brasileiro nem dá 40 motos no gate. Mas vamos Uhum. colocar aqui, tipo assim, ter 20 pilotos que aceleram forte, mas que o terreno não é tão bem tratado igual o terreno de lá, o terreno aqui às vezes é mais duro, não dá tanto buraco, não dá tanta canaleta, e os obstáculos são diferentes também. Então, tudo isso aí muda e atrapalha o piloto. Tanto que eu acho que o futuro do Brasil nas competições de fora está começando a ser construído agora, que é com a molecada que começou aí desde a cinquentinha, lá para fora, correndo Loreta Lins, uns morando lá, outros indo e voltando, e que futuramente eu acho que vão se dar bem. Na verdade, já era para estar começando a se dar bem agora com o Enzo, Uhum. porque ele também fez esse processo aí, tanto que o Enzo foi vice-campeão mundial de sessentinha e ele disputou com o Jorge Prado, que o Jorge Prado corre para a KTM no mundial e disputa ponto na 450. Só que o Uhum. problema do Enzo é que ele machucou muito nesse meio do caminho. Então ele teve que dar muitos passos para trás enquanto todo mundo estava andando para frente. Esse foi o único, o que empatou a vida dele foi isso daí, mas era para estar começando agora com ele. Mas depois dele também tem o Leodorico, que mora lá, até fez uns corridas aqui. Tem uns irmãos que moram lá também, que andam de cinquentinha, 60, não sei. Então, por eles morarem lá e competirem lá e correrem sempre lá naquele tipo de pista, naquele ambiente, naquele terreno, com os caras bons também, porque querendo ou não, por melhor que você seja, se você fica só correndo aqui no Brasil, na hora que você chega lá, você vê aqueles caras que você só vê na revista, na internet, você treme na base na hora também. Não tem Com piloto bom que certeza. não treme. Com Então, certeza. tudo isso conta. E eu acho que essa molecada aí vai se dar bem aí em breve, vai ter um futurozinho pro Brasil. Não, que bom. Show de Por bola. isso que eu falo que o Balbi, inclusive, é um cara que ele sempre participa das nossas lives aí do AMA principalmente. E eu pretendo mandar um convite para ele para a gente fazer um bate-papo com o Balbi aqui numa Ó. terça-feira. Porque Uhum. ele é mais herói ainda por causa disso. Porque ele foi para lá velho e conquistar o que ele conquistou lá. Depois de já mais velho, já de chegar lá na categoria principal, já na 450, tem que tirar o chapéu 3 vezes para ele, porque não é moleza não.
É verdade. E é um cara que, pelo amor de Deus, fez uma história muito bacana, né? Você tá doido. É, ele é fera. Ô, Ronei, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pra você ou pra Aham. mim. O Rodrigo tá falando que você fazia raiva nele. Se ele falou que fazia, é porque não faz mais, ó. Então tá bom. Então evoluiu, né? Rodrigo é o que mais comenta aqui. Falou, depois ele falou que você tá no nível do Crivilim. Oh, meu Deus! Tomara. Stanley Warley, um abraço aí, mandou um comentário também. F. Basílio, vamos motociclo, falou. Ah, Trilhas Brasil Oficial. Boa noite, Trilha Brasil Oficial na hora. Um abraço aí, meu camarada. Abraço. Ah, Adriano, papo de roi. Adriano, gente boa também. Júnior comentou aí, um abraço, Júnior. Você é o cara. Inspira em você também. Aleph falou que dois profissionais. Dois Ó, profissionais de comer hambúrguer, né, ô isso Rolê? aí. Aí nós somos bons, hein? André Timóteo falou que Taik é roia. Quem é Taik? Você conhece, ô Rolê? É alguém que tá na live. Eu acho que é a Hum, Thalia aí, ó, da hum. CRF. Theo Cravo. Theo já fez curso comigo já. Um abraço, Theo. Um abraço pra você e pro seu pai. Naé. O Naé falou que começou no motocross aos 35 anos. Ó, Boa, Naé. Tá correndo ainda. Qual a idade que você tá hoje, né? O Wilson me mandou boa noite aí. A Tatá, para fazer exatamente uma trilha, precisa ter consciência e maturidade suficiente para o esporte. isso E aí, o aí. que você tem para falar sobre isso aí, Ronei? É verdade, é isso aí. Maturidade e consciência do que tá fazendo ali, para não dar errado, né? Igual eu aí quis fazer no motocross. E aí, Até vamos aí. entrar no assunto dos trilheiros e estradão. Eu ouço muito, Ó, eu ouço muito falar. excelente. E isso é não ter consciência. Quem acelera no estradão é não tem consciência nem maturidade, né? Nem maturidade. Isso Eu acontece acho muito que, ainda, Ronei? ô Igor, eu acho que acontece, até mesmo eu falo que pra gente que está acostumado aí, né, a andar de moto, a gente sabe que não é fácil. Isso aí, ó, falaram aí que não, nós temos que fazer um vídeo com o Igor na trilha. Nossa, isso vai dar muito bom. Eu vou. Se vocês quiserem ver queda, esse vídeo vai ser top. Não, vai ser muito bom. Ô Igor, então, a gente sabe que não é fácil você estar em cima de uma moto ali e se controlar, né? Porque a adrenalina tem hora que vai lá nas alturas e você já, de uma hora para outra, você já está se achando o Bruno Crivili, o Grande Ares e tá ali, E e é muito aquela bom. velha história de que como você acha que você está fazendo e como você realmente está fazendo. Exatamente. E quem tá olhando de fora, ô Igor, você tá falando isso daí, mas já aconteceu comigo, de eu estar numa situação assim, né? Aí, vamos falar assim, passei ali perto do fotógrafo, do Érico, dos meninos aí. Aí eu, pá, aí quando eu olho a foto depois eu falo assim, meu Deus do céu, eu achei que eu tava pulando dessa altura, eu tô pulando dessa altura. Um Cara, palito de então, fósforo deitado, né? exatamente. Então eu acho que as pessoas têm que ter consciência de que se for para você ir fazer um esporte para se divertir, voltar para casa machucado ou machucar alguém, eu acho que não está certo. Eu Eu vou acho que é citar o um pior exemplo. problema, eu acho que é igual o cara que dirige bêbado. Se ele sofreu um acidente e ele se machucou sozinho, ele assumiu o próprio risco, né? Isso Mas quando aí, ele sofre um acidente e ele leva mais alguém junto, que é a mesma coisa que o cara faz lá no estradão, que às vezes ele pode bater de frente com uma moto, pode bater de frente com um carro, às vezes ele pode estragar o dia ou até a vida de mais alguém, aí já está exatamente. sendo mais do que responsável, né? Ô Igor, então o que, que acontece? Uma das grandes causas hoje de perca de trilha é o quê? Acelerar em lugar que não deveria estar acelerando, os caras se empolgam. E aí acaba o dono da propriedade ali reclamando, o pessoal da comunidade reclamando com o dono da propriedade que os trilheiros estão fazendo bagunça. Então eu acho que vale da consciência das pessoas entender que se isso continuar, o esporte ele vai diminuir muito. Acabar não acaba, mas diminuir muito. Vai ter E é menos uma lugar para se minoria que faz fazer muito trilha. barulho, né? Exatamente. Eu até vou fazer um comentário aqui que isso é uma coisa muito interessante.
eu sei que nem todo mundo tem o dom da comunicação, né? Mas eu fazendo trilha, às vezes, ó, eu passava perto de dono de propriedade, eu parava para conversar com o cara. Para ali, fala, conversa um pouco. Bom dia, seu fulano, tal. Às vezes o cara também nem dá muita moral, não. Mas isso Aham, mostra um respeito. Eu acho que se a gente quer ver o esporte fluir, a gente tem que respeitar o espaço dos outros. Porque sim. quando uma moto de trilha tá andando no estradão, ela tá no espaço dos outros. Se tá lá no meio do mato, a conversa muda, né? Mas E eu ali gosto no de fazer uma estradão. comparação com o motocross, que o cara, o trilheiro, que fica fazendo maluquice doideiro no estradão, é a mesma coisa que o piloto de motocross que fica acelerando e jogando poeira em cima dos outros dentro do box. Você vai ver na hora H mesmo lá Exatamente. do, tanto do motocross quanto da trilha, os dois não andam bosta nenhuma, mas aonde não deve são os que mais faz cagada. Ou, olha só, o Adriano perguntou aí, Ronei, como que tá hoje seu nível de pilotagem? Aí, ó, uma Ô, boa velho, pergunta, Ronei. você não perguntou isso não. Primeira coisa, tá fazendo trilha hoje em dia? Tem moto, não Então, tem? já tem 2 anos, né? Eu fiz uma cirurgia de hérnia inguinal e aí tem 2 anos que eu não faço praticamente trilha. Esses dias eu saí daqui, fui buscar um pessoal aqui, até mesmo a pedido de um amigo lá do grupo, sou trilheiro, né? Fui lá buscar Aham. o menino, mas, ó, aquele dia eu me empolguei, tá? Igor, E aí, como é que foi a dois, volta depois de 2 anos? 2 anos, 2 anos sem andar, 20 quilos mais pesados, Nossa. me deram uma 450 KLX pra ir. Ou, você não tem noção não, na hora que eu montei em cima da moto, eu me senti o piloto, né? Por 5 minutos, a moto já tava fazendo assim na minha cara, ó. E aí, Igor, até interessante, a gente vai comentar isso aqui, é um negócio muito interessante. Ó, O Maison falou que tava lá com você. ele tava lá mesmo, e ele andou bem, desgramado. Ô, Mas Maison, olha, conta pra gente aí se é mentira que o Ronei tá falando ou não. Fala fica aí a quieto, verdade no mas. chat. Ô, Igor, aí que vem o lance da maturidade, a gente tava falando ainda agora. Rapaz, eu montei na moto, é outro nível, né? Eu andava muito mais assim de nacional, não tem aquele costume de estar montado na importada, que eu copiava tudo. Só que chegou o ponto que se eu não tirasse a mão, eu ia me machucar. Por quê? Porque eu já não tinha preparo para segurar a moto mais, né? São 50 cavalos praticamente ali de uma KLX, Sim, que vai dar errado se tiver um burro no comando. Vai dar errado. Então, com tipo assim, certeza. eu tive que controlar ali, tirar a mão, respirar, que eu já não tinha nem fôlego mais para tocar a moto, tava querendo fazer uma graça. Vai dar errado. É justamente o lance da maturidade. E o preparo também, pra quem fica parado muito tempo, o que mais pega é preparo, né? É verdade, é verdade. Rodrigo voltou te perturbando aí, ó. Ô, Rodrigo, pelo amor de Deus, lá que você é dentro do. Ó, você sabe o que é isso daí? É porque lá, agora, eu não sei nem que horário que é lá nos Estados Unidos, mas deve estar ter acordado agora, se bobear. Ô, Ronei, nós vamos caminhando aqui pro final da live, nós estamos quase fazendo 1 hora aí. E Uhum. aí eu queria saber de você se tem alguma coisa que você acha que ficou faltando aí sobre o seu assunto aí do iniciante na trilha. O que que você acha que é importante o cara saber? A gente já falou que o começo de tudo é equipamento, né? Uhum. Mas tenta pegar um pouquinho nas principais dores aí do cara que está começando na trilha. Ou às vezes aquele cara que já faz, não há muito tempo, mas acha que sabe de tudo e não sabe. Então Uhum. fala um pouquinho para a galera sobre isso daí, o que que o pessoal tem que se atentar, o que que o pessoal não pode deixar de fazer, o que que o pessoal pode deixar às vezes de lado um pouquinho. Fala aí pra gente. Então, ô Igor, a princípio, uma das coisas assim que eu até sugeri esses dias a uma pessoa que estava começando a estar assistindo o Instagram da HP Race aí, do Igor, e tá dando uma acompanhada. A gente comentou muito aqui sobre pilotagem, né? Equipamento, é tudo muito importante. Mas uma das coisas que até esses dias eu estava num grupo de fora e o pessoal comentou lá do Igor. Falou, ó, o Igor dá ótimas dicas, é um dos caras que dão as melhores dicas aí com relação à manutenção da moto.
Na maioria das vezes, tem muita gente também que às vezes deixa de fazer trilha porque a moto deu ruim, bateu o motor, manutenção, esses detalhes. É uma das coisas que influencia muito. É a Uhum. manutenção da motocicleta. Para o cara que está começando, a hora certa de trocar o óleo. O Igor tem vídeo aí, deve ter vídeo lá Tem, explicando, tem né? de O momento tudo. certo. Limpeza de filtro de ar, né? A manutenção ideal ali para a moto. Qual é o melhor produto para estar aplicando, até mesmo para lavar a moto. Sim. E isso tudo lá no começo, para mim, me gerou uma interrogação de todo tamanho. Vou citar um exemplo de coisas que a gente peca muito, é lavagem da moto, você acredita? Sim. Porque o que acontece? Principalmente o cara que tem condição. Ele vai lá, anda com a moto, leva em qualquer lugar para os caras lavar. E uma moto de 50 mil lavada uma vez errada, Igor, quanto que é o prejuízo? Cara, se você não precisa nem ir muito longe, não precisa, às vezes acontece até em oficina que é especializada, mas vamos dar um exemplo. Sim, sim. Uma KTM aí, que é uma moto cara, se o cara pegar, às vezes ele nem lavou a moto de tudo errado, mas ele deu um jato mais forte no radiador da moto e amassou a colmeia do radiador. A moto vai começar a ferver, porque não vai passar ar, não vai ventilar o líquido do radiador. E começando a ferver, ela vai ter um desgaste mais rápido e essa moto vai quebrar mais rápido que o normal. Então, uma bobeirinha de Entendeu? nada Uma vai gerar bobeirinha de um nada. ciclo Isso aí. brabo aí. E aí, cara, então são pequenos detalhes ali que na soma num todo faz toda a diferença ali pro cara que está começando, né? A moto ideal, já aconteceu de ter gente que a gente vê que o cara, assim, o condicionamento e a pilotagem do cara seria para ele estar andando no máximo 250F. E o cara quer pegar uma 450R e ir para trilha. Sim. E aí E às vezes são nem tem condição detalhes. para isso, né? Aí às vezes Não, compra uma moto que já está muito usada, quebra o piloto isso. junto. E outra coisa, não é nem questão de condição financeiramente, não. É condição de tocar a moto e aprender. Porque o que acontece? A gente sabe que você evolui e se diverte com praticamente qualquer cilindrada de moto. Se você pegar Sim. hoje uma CRFzinha daquela, 110 cilindrada, e botar na mão do Igor hoje para fazer uma graça na moto, ele vai andar, vai fazer uma graça, vai curvar botando pé, vai se divertir. E às vezes o cara tocando uma moto muito mais forte ali, ele não vai ter como, vamos falar assim, não vai se divertir. A trilha vai se tornar muito mais cansativa, Sim. aquilo vai se tornar um problema para ele no meio da trilha. É E um esse é degrau, um. né? Você tem que subir degrau por Exatamente. degrau. Se você for tentar pular 10 degraus ao mesmo tempo, a chance de você Exatamente. cair lá para baixo de novo é muito grande. Então, Igor, e aí, cara, eu acho que assim, num todo seria isso, né? Quero, cara, tá agradecendo demais a você por nos dar essa oportunidade aqui no Instagram. Eu que agradeço a sua presença aí, sua Você, disponibilidade, apesar de estar me enrolando há muito tempo para fazer no seu e estar me não, enrolando olha esses só, vídeos aí. vamos marcar a data. Depois, pessoal, nós vamos conversar aqui no PV, nós vamos marcar a data e nós vamos fazer no dia que for fazer. Porque eu viajo muito. E o Igor, praticamente todos os dias da agenda do homem, ele tá ali, tá muito focado nos cursos, nas paradas aí. E eu tô achando um excelente trabalho, tá aí. Eu quero até aproveitar para parabenizar, porque eu Obrigado, cara. acho que isso é uma evolução para todo mundo do meio, ter pessoas Sim. que dividem informação, gosta de explicar as coisas, cara, e tá de parabéns, seus vídeos estão top. Até assim, vou fazer um comentário que a gente não pode deixar de falar. O Igor me surpreendeu muito com relação a isso, com relação a explicar as coisas, porque o Igor é meio quietão assim, mas o Igor sempre foi muito direto. E como você trouxe isso para o meio, de você estar explicando ali, não ficar cortando volta e tal, as pessoas têm elogiado muito isso em você, nos seus vídeos. Tem muito que melhorar, né, Rony? Igual você falou aí, Não, às vezes a não, gente fica mas, meio nervoso, às vezes a gente não tem muito aquela malícia, mas vai devagarinho a gente ô vai Igor, aprendendo. mas você sabe o que, que eu viso, cara? Eu acho que o grande interessante de quem quer hoje, até vou fazer um comentário aqui básico, porque senão a gente não acaba também não. Olha só, é fogo. Olha o interessante. Eu acho que às vezes até parece até clichê as pessoas falar isso que eu vou falar aqui agora,
que na verdade tem um monte de videozinho aí de Instagram, de YouTube, que vai falar isso que eu vou falar aqui. Que é o cara começar a produzir conteúdo com o que tem. Uhum. Porque senão você nunca produz. Que se a gente fosse esperar ter um super. Aqui eu improvisei aqui, botei uma placa de garagem aqui que era para não estar colocada lá na frente da casa. Mas, tipo assim, se a gente for ficar esperando ter uma mega produção para produzir conteúdo, a gente não É, produz nunca. faz nunca. E você evoluiu muito, tá de parabéns, cara. Eu tô em grupos do Brasil inteiro, né? E tem muita gente que às vezes o cara pergunta um negócio lá, o cara vai lá e manda um vídeo seu explicando. Eu falei Ó, assim, maneiro. caraca, o Isso é Igor tá no novidade pra nível. mim, fico feliz Não, até. até esses dias eu te mandei um print do É, o print você Caimbra. mandou. O cara é lá do sul, lá, do norte do país. O Aham. cara comentou no grupo lá, rapaz, esse cara tem excelente conteúdo. Muito bem explicado. O cara te deu super parabéns. Se E bobear, ele eu tá falo até. com a galera que, cara, enquanto eu fui profissional no motocross, muita gente me ajudou por onde eu ia. Até hoje mesmo, onde eu quiser ir, no Brasil todo, tem algum lugar para ficar, uma casa. Ou aonde eu ia também antigamente era um combustível que o cara ajudava, era uma inscrição, era não sei o quê. Então, e a internet hoje ajuda muito eu tentar passar isso para frente, retribuir de alguma forma, porque para cada pessoa dessa que me ajudou é difícil eu retribuir. Muitos deles não tem nem como eu retribuir. Então, a forma que eu achei de retribuir isso é passando para frente junto com a galera, com tudo que eu construí até agora. E eu fico muito feliz que a galera tá gostando. Tem muito que melhorar, mas tem que começar. É igual você falou, se não começar, Se não não vai. começar, é verdade. Ô Igor, e uma outra coisa que eu vou falar, eu sempre comento isso de vez em quando nas minhas lives, é o seguinte, seja do Igor, do Júnior, do, do ah, de qualquer pessoa do meio off-road, curta, compartilha, comenta, entendeu? Segue lá a HP Race, segue o Papo de Roia, o Ronei, comenta, porque isso vai dar força. E para o cara que está começando a ser piloto, um dos grandes focos, o cara que quer ser piloto hoje, profissional, talvez o Igor pode até me corrigir se eu estiver errado, mas a base, o princípio hoje para ele desenvolver como piloto e crescer, ter patrocínio, é o desenvolvimento da mídia social. É mentira, Igor? Com certeza, é verdade. É a Tanto que base hoje. existem muitos digital influencers que não são nem pilotos profissionais, eles ganham Uhum. dinheiro e isso não tem mal nenhum nisso, entendeu? Tem muitos pilotos, igual o próprio, como é que é aquele rapaz da Yamaha lá que faz trilha? Isso, Gaspareto? Gaspareto. Ele mesmo fala isso, fala, cara, Uhum. o meu sonho era ser piloto profissional. E eu consegui realizar isso sendo um digital influencer. Então, ô Igor, eu até. Várias pessoas já me zoaram, o Rony errou e não sei o quê, mas eu sou um dos caras que fui trilheiro e tive diversos apoios de diversas marcas por estar Sim. assim, no meio. Porque é diferente, as pessoas, até o Eliel só, você tá doido, é um cara, que pra mim, você tá doido, Gente tem boa, mais. esse é parceiro, hein? Esse é meu irmão, tá? Então, são pessoas que, tipo assim, eu sempre falo isso, o básico de você ter. Eu sou campeão de quê? De nada. Se fizer hoje um campeonato de quem come mais X-tudo, eu acho que eu ganho do Igor com facilidade. Do Roger você não ganha, não, mas de mim você ganha. Ah, você tinha que sacanear ele. Porque Então, nesse trabalho aí ele é bom, tem que tirar o chapéu ele é aqui. diferenciado, o menino é Velo... rápido, tá? Quantidade e velocidade, ele é bom. Então, eu acho que a mídia social, as pessoas têm que entender que nós temos que ser vitrine. É ali, a gente fala, eu falei isso hoje lá na live do Júnior sobre emprego, né? Sobre trabalho. Você tem que olhar para um piloto por mais. Olha só, um exemplo, o Nenê da Gasa Preta. Sim. O menino virou uma referência, cara. Por quê? Porque da forma de espontânea, a zoação, e tá na mídia social, entendeu? E eu vou te falar, Rony, que é uma coisa que eu já cansei de falar. Isso provavelmente vai até virar um corte aqui, Uhum. mas eu já cansei de falar e eu não canso, eu falo toda vez. Tem muita gente que aproveita, talvez o anonimato, a falta de vergonha de você estar na internet e tudo mais, e sai igual uma metralhadora pela internet, disparando para todo mundo, pedindo patrocínio, pedindo apoio, porque é isso, porque é aquilo.
mas o cara não faz nada para ganhar esse patrocínio, esse apoio. Pra você ter uma Isso aí. ideia, na minha semana do meu curso online que eu fiz, que eu dei umas aulas durante a semana, era grátis para você se inscrever e para você assistir as aulas. E eu fiz um anúncio, e esse anúncio, na foto, estava escrito, procura-se piloto off-road, e tinha uma foto minha. E na descrição falava tudo, ó, se você é piloto off-road, eu te procuro, porque eu quero te falar mais sobre manutenção de moto, e etc. E tal, e falava tudo certinho que o cara precisava saber. Os caras não tinham trabalho de ler a descrição do negócio. Eles já iam no comentário, no direct, mas Não, não foi 6, não 60, foi muita gente, cara. De ir no direct, de ir no negócio e falar, ô, você tá procurando piloto? Eu sou piloto, eu sou o melhor da minha cidade, me patrocina. Ou outros falavam, ó, meu amigo é bom, você tá procurando piloto, tá aqui o telefone dele. Nem pro amigo dele entrar em contato comigo, ele não mandava, ele mandava o telefone do amigo dele pra eu entrar em contato com o amigo dele. Então, nossa, cara, você imagina, um cara desse vai conseguir alguma coisa? E aí eu falo difícil, outra coisa, difícil. você falou aí, ó, você valoriza, curte, compartilha, mas mais do que isso, você que está assistindo minhas lives, assiste meus vídeos, alguma coisa assim, você, ou de outras pessoas, se for preciso, você anota, vê o que você vai aproveitar, porque você não vai aproveitar 100% do que a gente fala aqui, às vezes a gente fala umas besteiras, às vezes a gente fala umas coisas que vocês já sabem, mas anota o que foi importante para você e aplica. Porque só anotar e só aprender sem aplicar, você também não vai chegar a lugar nenhum. E aí eu entro numa frase que o Silvio Santos falou. Não sei se o percentual é esse que ele fala, mas a frase é mais ou menos assim, que na vida é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ou seja, você pega essa inspiração que você tem aqui com a gente e faz transpirar aplicando. Porque de nada adianta você ouvir a gente falando um monte de coisa aqui e você não aplicar nada. Você vai continuar do mesmo jeito Exatamente, sempre. Então, exatamente, bota pra exatamente. frente aí que, É assim como verdade. O Ronei nem andava de moto e passou a andar de moto, aprendeu. Hoje em dia o pessoal fala que você anda bem de moto, faz seus vídeos. E teve. A gente pode falar que você teve um sucesso com 4 mil, Sim. não sei quantas mil pessoas no YouTube lá. Aham. Você conseguiu, todo mundo pode conseguir também. Ô, Então, Igor, bota pra frente. eu acho que, tipo assim, só comentando, reforçando o que você está falando aí, hoje, eu faço o que gosto e dentro até mesmo do esporte, vamos falar assim, hoje eu faço o que gosto, sou um profissional na minha área que eu estou numa posição que muitas pessoas almejaria estar, e em cima disso, mas tudo isso foi através de ouvir, de ter paciência, buscar mesmo. E tudo É, graças ao que você fez, né? O que você foi andar de tudo moto, você foi fazer o vídeo. Provavelmente tem gente que há 10 anos atrás era vendedor de rua com você, que às vezes continua no mesmo lugar e você tá aí, hoje você é representante. exatamente. E quando aí eu vou até fazer um comentário assim, eu já cansei de lá atrás, quando eu comecei a fazer videozinho, dos outros passar, para de doideira, velho. Para com isso. Isso é o que mais tem, né? Virou blogueirinho agora? Virou blogueirinha agora. Cara, aí até teve pessoas disso que hoje vieram me pedir dica, me perguntar, Ronei, como é que Sempre faz, cara? acreditei em você, hein, Ronei? Você é o cara, hein? Entendeu? Então, o que que acontece? E isso, eu sei que a gente está falando algumas verdades aqui na live, galera, mas é coisas que eu acho que é para crescimento. Ouça isso e leve para o seu crescimento. Eu acho que a gente precisa estar atento às oportunidades. E uma coisa que eu falo que é muito interessante é seja pessoas também que dê oportunidades. E você tem que Então, estar pronto para quando a oportunidade chegar, porque também se isso se aí. aparecer e você não estiver pronto, Exatamente. você não vai conseguir, não. Exatamente. E é um aprendizado a cada dia. Eu não sou dono da verdade, o Igor também não é, mas a gente está aqui se esforçando para trazer o melhor conteúdo para você. E galera, a dica é essa daí, é justamente tente desenvolver mídia social, videozinho, às vezes um videozinho zoando, uma brincadeira, mas tente desenvolver que isso vai te ajudar no seu lado piloto. E eu sempre falo uma outra coisa também, que o piloto ele não precisa, não é questão de ser o melhor da cidade, mas ele tem que ser uma pessoa que se dê bem com as pessoas, ele precisa disso.
Por isso que eu falei que o Igor é um cara que eu admiro muito. Ele sempre foi um cara mais tranquilão, né, Igor? Você não. De um Sempre fui tempo mais pra cá, quieto. você evoluiu Nunca pra fui muito, caramba. nunca fui muito político, não. Não, você sempre foi, mas sempre foi muito realista, simples, um cara bacana de mexer. E isso te fez desenvolver, porque você é um cara que você ouve, busca isso daí e tá evoluindo pra caramba, tá de parabéns, tá, cara? E lembra, Parabéns galera, mesmo. todo mundo tem alguma coisa para ensinar para alguém. Talvez você não Isso saiba aí, ensinar tudo, mas você pode ensinar alguma coisa para alguém. Quanto mais você ensina, mais você aprende. verdade. É a forma que você consegue aprender mais é quando você chega no nível de ensinar. Você aprende um pouco lendo, você aprende um pouco ouvindo, você aprende um pouco olhando, observando, né? Você aprende um pouco com alguém te Verdade. ensinando e dando exemplo, mas o ponto máximo de você conseguir aprender é quando você está ensinando para alguém. Então, tudo que você puder passar para frente, assim como o Ronei falou, com rede social e tudo mais, passa para frente mesmo. Se você tiver dúvida, pesquisa. A gente também está na área sempre para o que precisar. Mas, assim, tenha um pouco de humildade e amizade com a galera que você anda junto aí, porque tem muita gente que gosta de levar os outros para meio da furada para ver os outros se lascar. E você não tá Isso, botando os outros para trás, não. Você andando para trás com isso daí. exatamente. E uma coisa que é interessante, o cara às vezes está começando, quer levar o cara lá no sufoco, né? É o que Eu mais acho tem. que isso aí, eu acho que a gente tem que jogar limpo, né? Você pode até levar o cara no sufoco, mas você conta pra ele que lá vai ser furada. É, Isso se ele aí. quiser ir, bem. Se não quiser, leva para outro lugar, porque você não ganha nada desmotivando os outros, né? É Infelizmente, você verdade, pegar, jogar o cara logo no começo já num sufoco, sem saber onde ele está se metendo. Eu é conheço verdade. vários que já parou por ali mesmo. E Isso uns aí. venderam até moto, equipamento barato, não quis nunca mais saber, porque não quer. O cara quer se divertir, o cara não quer se fuder lá no meio da trilha. Exatamente. Ô, Igor, Então, pode falar. vamos encerrar então. Ó, Igor, É, muito obrigado mesmo. eu achei que ia encerrar com menos de uma hora, a gente começou a falar, já Ô, passou de uma Igor, a hora. gente não para não, porque se a gente começar a conversar mesmo aqui, igual às vezes até no. A gente não para. É muito Mas assunto. Ó. vai ter Vai continuação no ter. seu Instagram. No meu Instagram, nós vamos E marcar a nos data vídeos também. depois. Isso aí. E os vídeos lá, galera, da trilha vai ter. Vai ter. Eu sei que eu vou sofrer na pista, mas Mas nós vamos. você vai me levar no sufoco da trilha também e vai me Ó, falar, né? ó, eu vou só comentar aqui. O cara que comentou aqui, Thiago Astori, duas feras do off-road. Esse cara, ele entrou comigo, junto comigo na moto litoral. Um cara que eu admiro pra caramba e evoluiu muito na moto litoral. É um cara Gente que eu sou boa. super fã, cara. Você Um tá abraço doido. aí pro Thiago, um Ó, abraço pro Regis também, que comentou em cima. Regis, Um ó, tem abraço uma galera aí. pro Eduardo Módulo, também comentou, o Eliels. Um abraço Nó. pra galera, obrigado por ter acompanhado até agora aí, dois gordinhos falando pra vocês. Ô, Igor, valeu, valeu Obrigado, cara. mesmo. Valeu pela E, presença. e ó, vamos marcar a data daqui a pouco no Zap. Já vamos botar essa data. Você já vai Bom, pensando aí. Você vai me mandar lá, Ronei. A data vai ser tal que nós vamos fazer. fechado. Tá Agora bom? sai. Agora sai. Pessoal, um abraço, boa noite pra todo mundo. Quinta-feira tem live aqui de novo, 7h38. E a gente se vê lá. Fui. Valeu, Ronei. Fique com Deus, até Valeu. mais. Tchau.